Pessoal, a editora Shed Publicações está para lançar um dos melhores comentários de Romanos das últimas décadas. Alguns, inclusive, chegam a dizer que esse é o melhor comentário de Romanos dos últimos anos. Eu, particularmente, não me atrevo a fazer essa afirmação ousada porque eu ainda não li esse comentário inteiro, de capa a capa. Só que eu já li várias partes dele em inglês e do que eu li até agora eu realmente gostei bastante. Então, se você quer saber que comentário é esse, qual o conteúdo que ele traz e o porquê muitos teólogos têm se empolgado bastante com esse comentário, vem comigo porque a ideia do vídeo de hoje é trazer algumas informações bem relevantes desse comentário para vocês. Dito isso, sem enrolação, bora pro vídeo. O comentário que eu estou me referindo, pessoal, é o comentário de Romanos do Thomas Schreiner. Esse comentário faz parte de uma série de comentários exegéticos em inglês da editora Baker. E essa série é fenomenal, uma das minhas preferidas em inglês. Você tem, por exemplo, nessa série, os comentários de Lucas e Atos escritos pelo Darrell Bock, que sem sombra de dúvidas é um dos maiores teólogos lucanos da atualidade. Você tem o comentário de Colossenses e Filemon, escrito pelo G.K. Beale, que também, na minha opinião, é um dos maiores teólogos do Novo Testamento dos nossos dias. Inclusive, pessoal, esse comentário do Beale de Colossenses e Filemon já está em português e ele faz parte da série de comentários exegéticos da Vida Nova. Então, esse comentário de Romanos do Schreiner faz parte dessa série exegética fantástica da Baker. E, pessoal, esse comentário foi lançado originalmente em 1998, ou seja, já se passaram 26 anos desde o seu lançamento. Aí você pode pensar assim, poxa, Daniel, então já é um comentário mais antigo, mais datado, né? E a resposta é não. Apesar dele ter sido lançado em 1998, em 2018, Thomas Schreiner lançou uma segunda edição revisada e ampliada desse comentário. E é muito interessante porque nessa segunda edição, o Schreiner não apenas atualizou o conteúdo com novas pesquisas, mas ele também revisitou algumas das suas interpretações originais à luz de novos estudos acadêmicos. Por isso, se você pegar a primeira edição desse comentário do Schreiner e comparar com essa segunda edição, você vai perceber, você vai notar que ele mudou de ideia em algumas questões bem relevantes na exegese de Romanos. Por exemplo, antigamente, na primeira edição, o Schreiner entendia a justiça de Deus como sendo transformadora e forense. Agora, na segunda edição, ele entende a justiça de Deus como puramente forense. Um outro ponto extremamente relevante que ele mudou de ideia na exegese de Romanos é em relação ao capítulo 7 dessa carta. Antes, na primeira edição, o Schreiner acreditava que Paulo, nesse capítulo, estava refletindo sobre sua experiência pré-conversão. Agora, na segunda edição, influenciado pelos estudos de Will Timms, ele interpreta essa passagem como a experiência de um cristão. Enfim, essas são só algumas mudanças de posicionamentos maiores do Schreiner nessa revisão que ele fez nesse comentário, mas ele também alterou vários dos seus posicionamentos a respeito da tradução de determinados versículos e palavras de Romanos. Por exemplo, em Romanos 7, do versículo 21 ao 23, Paulo fala sobre a lei. Na primeira edição, o Schreiner entendia a lei como se referindo à Torá. Já nessa segunda edição, ele entende que a lei significa algo semelhante a um princípio norteador, alguma coisa nesse sentido. E o que vai chegar aqui pra gente em português, 99% de certeza que vai ser essa segunda edição. Eu não consegui confirmar essa informação com a editora, mas tudo indica que sim, pessoal. E é engraçado porque essas atualizações feitas pelo Schreiner gerou algumas controvérsias entre os teólogos. Alguns teólogos gostaram muito das atualizações feitas por ele, outros teólogos, como Michael Bird, lamentaram profundamente as atualizações feitas pelo Schreiner. Olha o que o Michael Bird, com todo o seu humor, falou sobre essas atualizações. Eu vou ler aqui na íntegra para vocês. Tom Schreiner tem uma capacidade incrível de explicar debates exegéticos complexos, mas Tom, infelizmente, mudou de ideia sobre todas as coisas que eu gostava na edição de 1998, e sua revisão de 2018 adotou diferentes análises sobre a justiça de Deus e o homem miserável
miserável em Romanos 7. Então, pelo amor de Marta, compre uma cópia da edição de 1998 antes que saia de catálogo. E então compre a revisão de 2018 para que você possa apreciar o quão boa é a edição de 1998. Aqui o Bird está fazendo uma brincadeira, né, pessoal? Porque o Schreiner mudou seus posicionamentos em questões que o Bird apreciava na edição original de 1998. Mas isso só mostra pra gente como o mundo acadêmico ele pode ser dinâmico, com mudanças de perspectivas ao longo do tempo. É normal que um autor, ao revisar a sua obra, ele reavalie suas interpretações e atualize suas análises com base em novos estudos e com base em novos debates. E isso é um dos pontos que faz desse comentário do Schreiner algo tão interessante e relevante pra gente, porque ele é fruto de anos de reflexão. O Schreiner tem estudado teologia paulina há mais de 40 anos, então ele tem muito a nos ensinar. E um ponto que eu achei muito bom desse comentário do Schreiner é que ele não fica poluindo o texto dele com informações que são secundárias ou com informações que são complementares. Quase sempre ele coloca essas informações nas notas de rodapé. Tem muitos comentários exegéticos por aí, pessoal, que quebram o fluxo do raciocínio para ficar adicionando informações que poderiam constar numa notinha de rodapé. E eu acho que esse tipo de comentário atrapalha muito a leitura e a compreensão do argumento principal do texto bíblico que o exegeta está buscando demonstrar. Mas o Schreiner, ele é muito cuidadoso com isso. Ele sabe quando se aprofundar em uma questão e quando deixar o conteúdo mais técnico e mais suplementar para as notas de rodapé, o que para mim torna a leitura muito mais fluida do comentário. Bom, falando um pouco mais sobre esse comentário, não é segredo para ninguém que o Schreiner é um teólogo reformado de linha calvinista. Aí você deve estar pensando assim, caso você seja minimamente atualizado com as discussões paulinas. Bom, então em relação à NPP, como ele é um reformado, ele deve destruir completamente ela. E não é bem assim. Obviamente que dentro do debate em relação à perspectiva luterana e reformada versus a NPP, o Schreiner vai se posicionar ao lado dos reformados, isso é óbvio. Só que, diferentemente de alguns reformados que não conseguem tirar nada de bom da NPP, o Schreiner reconhece a validade de alguns dos pontos levantados, não só pela NPP, mas também pelas novas perspectivas sobre Paulo, que é um escopo mais amplo. E isso é muito legal, porque mesmo sendo um reformado e um calvinista raiz, o Schreiner consegue tirar proveito de insights teológicos, de perspectivas teológicas que são diferentes da dele. E é impossível alguém contestar a confessionalidade reformada e calvinista do Schreiner. Basta ler os comentários dele de Romanos 8 e 9 sobre eleição, e eu já li esses comentários. E aí você vai perceber que ele é um calvinista clássico. Ele defende a ideia de uma eleição individual e não meramente uma eleição corporativa. Ele defende a dupla predestinação, a perseverança dos santos. Segundo Craig Blomberg, que é um outro gigante da teologia bíblica, nas últimas décadas, 4 comentários sobre Romanos despontaram como sendo os melhores. E aqui, pessoal, ele está falando do comentário de Romanos do Cranfield, o comentário de Romanos do Douglas Moo, o comentário de Romanos do James Dunn e o comentário de Romanos de quem? Do Thomas Schreiner. Então, como vocês podem ver, o Schreiner está em ótima companhia. Desses 4 comentários, o comentário do Moo se alinha mais a uma perspectiva luterana modificada, o comentário do Dunn representa a perspectiva da NPP, e os comentários do Cranfield e do Thomas Schreiner representam uma perspectiva reformada mais clássica. Então, para fechar, se você está procurando um comentário que seja exegético, teologicamente robusto e atualizado, e que esteja firmemente alicerçado em uma tradição reformada, esse comentário de Romanos do Thomas Schreiner é uma excelente escolha, é uma excelente opção. E claro, pessoal, quando a editora lançar esse livro, ele estiver disponível para venda, eu vou comprar ele, eu vou ler ele inteiro e eu vou fazer um vídeo bem completinho aqui para vocês. E aí em outros vídeos também eu posso fazer comparações entre esse comentário do Schreiner e o comentário do Douglas Moo, por exemplo. Dá para trazer bastante conteúdo legal para o canal. Aqui nesse vídeo, pessoal, eu só trouxe minhas primeiras impressões sobre o que eu li desse comentário do Schreiner na versão em inglês. Além disso, eu também busquei apresentar um pouco para vocês algumas informações relevantes sobre essa obra. Agora eu quero saber de vocês, qual comentário de Romanos que vocês têm usado, ou qual comentário de Romanos chamou mais a sua atenção até hoje? Deixa aqui nos comentários pra gente continuar essa conversa. E se você também já deu uma lida nesse comentário do Schreiner em inglês, deixa aqui nos comentários também quais foram
foram as suas impressões. E pessoal, se vocês têm sido abençoados pelos conteúdos que eu trago aqui no canal, é muito importante você deixar o seu like, você verificar se sua inscrição no canal está ativa, porque tudo isso me ajuda demais a continuar trazendo conteúdos aqui para o canal. E se você puder se tornar membro, isso também ajuda muito. Por um valor bem pequeno, você pode apoiar o canal e ainda ter acesso a vários vídeos lá na área de membros. Aliás, eu agradeço demais a cada um de vocês que já faz parte do nosso clube de membros. Vocês não têm ideia de como o apoio financeiro de vocês é muito valioso aqui para o canal. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus e até a próxima.